culto. Este culto que nós iremos celebrar ao Senhor, colocando as nossas vidas, o nosso coração no altar do Senhor, para que este culto, como disse anteriormente, possa ser o melhor culto das nossas vidas, celebrando no nosso coração, celebrando a cada dia, para que esta semana, hoje já começando, possa ser maravilhosa para cada um de nós, né? E nós vamos orar, suplicando, da graça e da misericórdia do Senhor, para que verdadeiramente possamos partilhar de tudo que o Senhor Deus tem já feito, para que nós possamos participar nesta igreja, neste culto. Nós vamos convidar o irmão Lúcio para estar orando na abertura assim do culto desta manhã. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos nesta manhã deste domingo, Senhor Deus, na Tua casa. Nós suplicamos agora, Senhor Deus, que Tu venha revertir a Sua igreja com o Santo Espírito, Pai, e que possamos, Senhor Deus, em oração, dedicação, tudo que nós fizermos aqui, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos que Tu venha perdoar os nossos pecados, seja com a direção deste culto, abençoa o irmão Celso, pastor Celso, Senhor Deus, que ele possa ser ungido também, Senhor Deus, e as Tuas palavras venham a tocar, Senhor Deus, profundo em nossos corações, e que possamos sair daqui revestidos, cheio da Tua graça, cheio do Espírito Santo. Abençoe a cada um, desde o mais humilde, Senhor Deus. Toma em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus nós te suplicamos todas estas bênçãos. Amém. Bem, irmãos, nós vamos, neste momento, passar a parte de anúncios e comunicações. Igreja Batista do Jardim Carioca em ação. Então, nós gostaríamos de saber, acerca dos nossos compromissos durante esta semana. Na próxima terça-feira é um encontro de encerramento, às 19 horas, da TPM. Diz lá o texto outro, sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então nós temos que partilhar desses momentos maravilhosos que são valiosos, na nossa vida, e as mulheres da nossa igreja estão aí para participar, são convidadas a participar às 19 horas nesta terça-feira do encontro de encerramento da TPM. Não precisa vender nada, traga o seu coração, a sua vida, coloque no altar do Senhor e participe deste encontro. Culto jovem no dia 28/11, próximo sábado, às 19h30 aqui na nossa igreja. Todos são convidados para participar do culto jovem aqui em nossa igreja na próxima sexta-feira, dia 28/11. E no próximo domingo, o Conjunto Filho de Israel estará comemorando seus 30... É sábado? Eu só estou dando fora, É o lugar do pastor Paulo. Completando 39 anos de louvor, dia 29 de novembro, às 19 horas. Participações: Mensageiras do Rei da Igreja Batista Jardim Carioca, Quarteto Mensagem da Vida, Família Albuquerque e Conjunto Dominus. É isso? Isso. Lá da Igreja Batista do Rio da Prata. Então nós contamos com os irmãos aqui. Geralmente, irmãos, as programações do dia de domingo, do dia de sábado, quando elas são elaboradas, o pessoal da igreja não aparece, E a gente fica assim muito difícil em recepcionar os irmãos que chegam, porque a igreja não se faz presente. O Conjunto Filho de Israel também é dessa igreja, nasceu aqui nessa igreja. Então, todos os anos, o culto de comemoração do seu aniversário é feito aqui, Então, os irmãos não são convidados, têm a obrigação de estarem aqui no próximo sábado para partilhar desse momento. Também na sexta-feira para participar do culto jovem. É só dos jovens? Não, é um culto da igreja.
onde todos nós devemos participar. Então, no próximo sábado, aniversário do Conjunto Filho Israel. Culto infantil, dia 30/11, às 10 horas da manhã. Dia 30/11, domingo, correto? Correto. Então, estão ali sendo convidados para participarmos do culto infantil no próximo domingo, dia 30/11, às 10 horas. Nós devemos estar aqui também participando deste culto, não é só porque é domingo, mas sim porque também as crianças estão aqui, as crianças da nossa igreja. Acredito que as crianças dos núcleos vão estar aqui? Sim. Vão estar presentes, então devemos também estar para recepcioná-los. Mais alguma informação? Aniversário do Corpo Diaconal, dia 30/11, próximo domingo, às 19 horas. Então, todos os diáconos presentes e a igreja também, para participar deste grande evento, que é o aniversário do Corpo Diaconal de nossa igreja. Ensaio do coro, toda sexta-feira às 20 horas. Venha fazer parte dessa história. Então, todos os irmãos que cantam, aqueles que têm o desejo de cantar, creio que o irmão Lúcio, né? Então, o irmão Lúcio também está dizendo que hoje, depois do culto, vai ter ensaio do coro. Você que tem muita vontade, muito desejo no seu coração de cantar, venha. O irmão Lúcio está aqui, junto com os irmãos que já participam, já participaram de outros corais, para ajudar também você, que deve vir e participar também deste ensaio. Retiro IBJC 2015, maiores informações com a comissão. A comissão é o irmão Itamar, o irmão André, a irmã Rojane, irmão André não, então a irmã Rojane, a irmã Cláudia e o irmão Itamar. Me parece que são essas pessoas que fazem parte também da comissão, também, né? Um retiro que vai ter louvor, adoração, testemunhos, comunhão. Eu acho que os irmãos não gostam de serem incomodados. Os outros irmãos querem prestar atenção, mas existem alguns irmãos que conversam. Este momento não é horário de conversa. A conversa é para depois do culto, antes dele. Nesse momento nós estamos aqui em culto e nós precisamos estar em espírito de oração. Retiro 2015. A comissão espera que os irmãos procurem para que possam participar. Realmente os retiros de nossa igreja têm sido de grande edificação, muito louvor, adoração, testemunhos, comunhão, edificação, lazer e prioridade, né? Uma boa comida também é o que tem sido servido nos nossos retiros. Então os irmãos, aqueles que vão participar, estejam buscando informações junto com a comissão, para que possam juntos estarem participando assim do Retiro 2015. Nós não vemos aqui nenhum irmão visitante, não vemos também nenhuma pessoa que esteja visitando a nossa igreja. Todos nós somos membros dessa igreja e, como diz, são o momento das boas-vindas. Então, como é feito, né? Gostaria que os irmãos dessem uma boa-vinda ao seu irmão nesta manhã, aquele que ainda não viu, o cumprimentasse, desejasse um bom culto, um bom dia, né? E os irmãos realmente pudessem partilhar, né, da sua alegria em estarem neste momento, nesse culto, né, em que nós devemos nos confraternizar, devemos realmente dizer ao irmão que nós o amamos e que nós estamos felizes pela sua presença, pela sua estada aqui nesse culto em louvor a Deus. Feito isto, vamos, irmãos, cantar o hino 417 do cantor cristão. Pedimos aos irmãos que cantem com gratidão, com louvor e realmente com dedicação esse hino, né? Para que nós possamos realmente louvar ao Senhor com o hino 417 do cantor cristão.
Enquanto o irmão se prepara, gostaria de informar os irmãos que a minha presença aqui é dada por conta, os irmãos já notaram, da ausência do pastor Paulo. Ele está como fiscal num curso do CAIS, lá da corporação, então a impossibilidade dele estar aqui nesta manhã. Eu estarei, como estou dirigindo o culto, também estarei trazendo a mensagem. Gostaria que já os irmãos estivessem em oração, para que o Senhor Deus possa estar nos dirigindo e nos abençoando também nesta manhã. Alô, som. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito amor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Eu estou ouvindo o irmão Lúcio e uns 2 ou 3 irmãos. Eu não estou ouvindo a igreja cantar. Eu gostaria de ouvir. Essa igreja ela sempre foi pautada pela boa música, e ainda mais pela boa música congregacional. E eu fico, irmãos, muitas das vezes ali sentado, vendo a igreja gemer, e eu gostaria que os irmãos cantassem. Olhem bem o que diz essa segunda estrofe. Talvez alguma vida possa alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Mas que mensagem você está passando? Cantando desse jeito. Brilha no meio do teu viver. Que brilho é esse, irmãos? Vamos cantar com entusiasmo, com verdadeiro ardor, essa segunda estrofe. Vamos cantar com entusiasmo ao Senhor. Tirar um pouco mais baixo então, porque eu já tirei abaixo do tom normal, porque eu achei que está um pouquinho alto para as irmãs. Vou tirar um pouquinho mais baixo, tá bom? A tonalidade. Talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor a quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Viram como os irmãos conseguem cantar? Viram como que, quando nós deixamos o brilho desse viver de Cristo brilhar em nossas vidas, tudo se transforma, tudo muda, tudo é diferente. Vamos, irmãos, fazer a leitura bíblica que está proposta no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, a partir do verso 18 até o verso 26. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 2, versos 18 a 26. Nós vamos fazer essa leitura que é proposta para esta manhã. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo, todavia se assenhorará de todo o meu trabalho que realizei
em o que me ouve, sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então eu me volvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Todos. Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Muitas das vezes nós colocamos o nosso trabalho, os nossos afazeres antes da nossa comunhão com o Senhor. Isso eu falava ainda há pouco ali embaixo, eu não me lembro quem era o irmão, e eu dizia isso, que muitas das vezes nós colocamos os nossos estudos, o nosso trabalho, o nosso afazeres à frente do culto de louvor a Deus. Nós devemos, irmãos, prestar o nosso culto em louvor ao Senhor. E a palavra diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos o nosso coração à disposição do Senhor, quando nós colocamos tudo aquilo que o Senhor verdadeiramente nos dá à sua disposição para que nós possamos fazer a sua vontade. E fazendo assim a vontade do Senhor, os irmãos são convidados a devolver, a devolver ao Senhor aquilo que Ele lhes deu, aquilo que Ele confiou na mão dos irmãos, e agora os irmãos, com confiança e determinação, vão trazer os seus dízimos e as suas ofertas e as suas vidas também até o altar do Senhor. Nós vamos participar neste momento de dedicação de bens e vidas. E nós gostaríamos de convidar os aniversariantes da semana para que pudessem estar aqui à frente, junto conosco, participando deste momento em que os irmãos também estarão se alegrando. Maria Aparecida dos Santos, Uderson José de Souza e Ilka de Souza Gonçalves, casal comemorando assim também as suas bodas, e a irmã Elaine Maria Almeida da Rocha. Então são convidados a estarem aqui à frente para receberem o cumprimento dos irmãos e agradecer ao Senhor pela vida, pelo tempo de vida que o Senhor Deus tem proporcionado a cada um de nós, e a esse casal pela vida em comum que o Senhor Deus tem concedido a essa família. Porque quantos anos? 32 anos de comunhão. Então nós estamos também agradecidos ao Senhor pela vida desse casal, pela união e pela vida desses irmãos que participam esta semana do seu natalício, que realmente estão agradecendo ao Senhor por esse momento ímpar na vida de cada um, que é agradecer ao Senhor pela vida que realmente o Senhor tem dado a cada um de nós. Hino 177 do Inário para o culto cristão, nós iremos cantar enquanto os irmãos irão participar, irão devolver ao Senhor aquilo que Ele confiou à mão de cada um de nós.
Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor, um som mavioso, divinal, é o nome do Salvador, nome que inspira amor. Vamos repetir, irmãos? Assim, sem instrumento a gente se perde. Vamos lá. Um nome que... Repetindo, por favor. Obrigado, irmãos. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor, um som mavioso, divinal, é o nome do Salvador, nome que inspira meu louvor, nome que inspira meu louvor, nome que inspira meu louvor, é o nome do Salvador. Eu esqueci da caixa do Natal das crianças. Está lá dentro? Já foi procurado e não foi achado. Não? Foi não? Está aqui? Então nós vamos trazer a caixa do Natal das crianças. Eu já estava roubando das crianças nesse momento, né? Do nosso... Está sem som. Desculpa, é que eu estou aqui, me deixou o microfone ali. Né? Eu estava roubando esse momento também das crianças, né? Onde nós temos aqui a caixinha do Natal das crianças, onde nós participamos, né? Com também a nossa ajuda. Bem, os irmãos que desejarem, vamos fazer diferente. Nós não temos nenhuma bandeja aqui para recepcionar essas ofertas. Oi? Foi pegar? Ah, apareceu a caixinha. Chegou. E a irmã vai ficar aqui segurando essa caixinha, né? Então vamos lá, irmã Danúbia. Vamos cantar e os irmãos vão trazer essas ofertas. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor, em minha vida libertou na força do seu amor. O nome que inspira amor, o nome que inspira amor, o nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirijo o meu viver, conforto e graça sempre dá, com seu amor e poder. No nome que inspira amor, o nome que é o meu louvor, nome que inspira meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei dos salvos a canção, e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira meu louvor, nome que inspira meu louvor, nome que inspira meu louvor, é o nome do Salvador. Então nós vamos nesse momento agradecer a Deus pela vida do casal Uderson e Ilka, pelos dízimos e ofertas que os irmãos trouxeram aqui nesta manhã, e nós vamos convidar o irmão Sidney para estar orando, fazendo assim esta oração de dedicação de bens e vidas. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela disponibilidade do teu povo, de estar aqui, Senhor, ofertando na tua casa,
e entregando, Deus, também os seus dízimos e ofertas. Abençoa, Senhor, a vida daqueles que, por algum motivo, Senhor, estão impossibilitados, ó Deus, de fazer, Senhor, esse ato de contribuir na Tua casa, e que Tu venha, Senhor, a estar provendo condições, ó Deus, para que eles tenham, Senhor, essa alegria. Nós Te agradecemos, Senhor, pela vida do irmão Hudson, Senhor, da irmã Ilka, mais um ano, Senhor, de matrimônio que o Senhor tem dado aos Teus servos. Senhor, que Tu possa estar sustentando a vida deles, tomando, Senhor, a família deles em Tuas mãos, e que Tu possa estar abençoando, Senhor, este casal, cada dia mais e mais. Muito obrigado, Senhor, eu Te agradeço também pelo livramento, Deus, dessa semana. Nós sabemos, ó Deus, que pelo que aconteceu, Senhor, algo de muito mais grave poderia ter acontecido, mas mais uma vez eu vi a Tua mão, Senhor, me livrando e me sustentando, Deus. Nos abençoa, Senhor, fala conosco, porque é por isso que estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra e para sentir, Senhor, a Tua presença. Muito obrigado, Deus. É o que nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Estaremos participando nesse momento, do momento da inspiração musical, com o irmão Lúcio Faria. Deveria cantar o grupo Unidos em Amor, mas sentimos falta de alguns componentes, e para não passar em branco, cantar um hino de 2 estrofes, para não tomar muito tempo. Acalma meu temor, pois sozinho andarei, perdido viverei, sem Ti pra onde irei, Senhor, Senhor, cuida de mim. Escuta minha voz, não tenho outro bem além de Ti, Jesus, Senhor, cuida de mim. Senhor, cuida de mim, atende esta oração. Se contigo penso mal, sou livre afinal para Te ser leal, Senhor, Senhor, cuida de mim. Comigo vem ficar, me traga paz enfim, oh, fica assim, Senhor, perto de mim. Amém. Isso é uma oração. Neste momento, eu gostaria de convidar os irmãos para que nós pudéssemos fazer uma viagem.
uma viagem que vai nos levar até o coração de Deus, onde nós vamos colocar as nossas súplicas, as nossas preces ao Senhor, suplicando a Ele graça e misericórdia, agradecendo a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito em nossa vida. Eu gostaria que os irmãos aqui cheguem um pedido de oração pela sogra do filho da irmã Eliane Ramos, Dona Maria Estocco, que ela está internada. Um momento muito difícil na sua vida e que ela carece muito das nossas orações. Assim também como todos os nossos enfermos, né, da nossa igreja, e que nós precisamos orar por esses irmãos, para que o Senhor conceda a graça e a misericórdia da cura. Pois não, irmã? Irmão Lisboa, irmã Alda, também carecem muito da nossa oração, irmã Persiliana, e tantos outros irmãos nossos que estão carentes de oração. Apesar que eles não pediram não, mas eu tive com o pai dela sexta-feira, né? Sim. A mãe da Rosilene está com Alzheimer, né? Tá o quê? Está com essa doença de Alzheimer? A mãe está muito... Rosilene, pastor Jânio. Ruth. Então nós temos também que orar pela dona Ruth. Irmã Ruth é mãe da irmã Rosilene, esposa do pastor Jênison. Ela está com Alzheimer e carece muito também das nossas orações. Aqui também chega o pedido pela família do irmão Edilson. Então nós precisamos orar por esses irmãos. Orar, eu gostaria que o irmão colocasse uma música e que a igreja nesse momento estivesse em oração. Todos nós agora, sem exceção, até as crianças, também pudessem estar agora elevando seus pensamentos e fazendo uma oração ao Senhor, por essas vidas, pelas nossas vidas, por esses pedidos que foram aqui feitos. Gostaria que o pessoal colocasse uma música para que nós pudéssemos estar num período aqui orando ao Senhor, agradecendo a Ele por todas as coisas que Ele tem nos dado e também suplicando por esses pedidos que foram aqui colocados e que os irmãos também possam colocar a minha vida no altar do Senhor neste momento da pregação. Então, o irmão vai colocar uma música enquanto todos nós estaremos orando, inclusive as crianças. Inclusive as crianças vão também estar orando. Somente Deus é quem pode transformar um coração que ferido está. Somente Deus, somente Deus. Ninguém tem o poder de conhecer meu interior. Homem nenhum vai dizer quem sou eu. Somente Deus, somente Deus, somente Deus tem a fórmula da vida. É a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma. Teu Espírito. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos falando mais uma vez com o Senhor. E desta vez, Senhor, para suplicar, ó Deus, a graça e a misericórdia sobre a vida, ó Pai, dos teus servos, que estão, ó Pai, necessitados, ó Deus, de um alento, de um calento, ó Deus, necessitando, Senhor Deus, da tua santa mão sobre as suas vidas.
para, Senhor Deus, que as suas enfermidades, ó Deus, sejam acalentadas pelo Senhor. Que o Senhor, ó Deus, se for da tua vontade, ó Pai, que o Senhor possa curá-los, ó Deus. Se assim não for, ó Deus, que o Senhor possa dar a eles, Senhor Deus, força, Senhor Deus, para que eles possam continuarem, Senhor Deus, na busca, Senhor Deus, desta cura. Guarda, Senhor Deus, a cada um dos teus servos aqui presentes, Senhor Deus, na sua necessidade, Senhor Deus, na sua dificuldade, Senhor, e também aqueles que estão ausentes, Senhor Deus, que o Senhor possa visitar a cada coração, ó Pai. Guarda, Senhor Deus, a família do irmão Edilson, Senhor Deus, em tuas mãos. Guarda, Senhor Deus, os teus servos que necessitam, Senhor Deus, do teu amparo. Assim, ó Pai, como o teu servo cantou nesta manhã, cuida, Senhor Deus, de nós. Estende a tua mão, ó Deus, sobre as nossas vidas. E faça, ó Pai, que possamos sentir, ó Deus, a ação do teu Santo Espírito, Senhor Deus, em nós e sobre nós. Dá-nos, Senhor Deus, um restante de culto na tua presença, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, estar fazendo o melhor para o Senhor. Dá-nos, ó Deus, um bom dia e que à noite também possamos aqui estar para glorificarmos e engrandecermos o teu nome. Esta é a nossa oração e a oração que fazemos no nome santo de Jesus, a nossa doce e eterna esperança. Amém e amém. A oferta desta manhã das crianças rendeu R$ 25,45. Temos visto que a cada dia está sendo alcançado, né? Está chegando o momento em que nós vamos conseguir trazer todos os presentes, né, para todas as crianças que estão assim alinhadas, inscritas para receber esse presente. Queremos que o Senhor tenha abençoado a cada um de nós para que possamos assim cooperar. Bem, irmãos, nesta manhã nós estamos aqui para trazer a mensagem. O pastor Paulo nos convidou para que nós pudéssemos estar aqui, como nós já falamos. O pastor Paulo está ausente por conta que ele está sendo fiscal num curso da sua corporação. Então, ele nos confiou esse momento de estarmos aqui para falarmos aos irmãos. Na caminhada mais longa da vida de dois homens, eles puderam experimentar muitas coisas, experimentar algo terrível que acontecera dias atrás e que estava vivo na sua mente, no seu coração, e esses dois homens, mesmo recebendo uma grande notícia, eles decidiram voltar ao seu local onde residiam. Esses dois homens caminhavam para Emaús. Eram os dois discípulos que, juntamente com outros 68, foram escolhidos para fazer um grupo de 70, que o Senhor Jesus assim havia determinado para que pudessem estarem sendo preparados para sair, pregar e fazer verdadeiramente a obra do Senhor. Naquela caminhada, na caminhada mais longa da vida daqueles homens, apesar daquela caminhada ser verdadeiramente longa, 12 quilômetros que distava Jerusalém de Emaús, aqueles homens saíram, achando que tudo havia se perdido, que nada mais aconteceria na sua vida de esplêndido, porque o seu sonho, as suas realizações, as promessas que foram feitas, tudo para eles acabaram na cruz do Calvário. Era como que um dia como que hoje, que nós amanhecemos e olhamos e dizemos assim: esse dia está com cara de triste. E aquele domingo era um dia triste na vida daqueles homens, porque já era o terceiro dia pós-morte, pós-dor, pós-aflição, não só de Cristo, como também daqueles homens. Mas aqueles homens caminhavam amargurados no seu coração, na sua vida, nos seus sentimentos, por conta de terem perdido tudo lá na cruz do Calvário. Eles haviam recebido já o anúncio de que algumas mulheres tinham ido ao túmulo e encontrado o vazio. E um anjo aparecera àquelas mulheres e dissera: já não está mais aqui, pois ressuscitou. Esta era a grande mensagem daquele dia, que era para que pudessem alegrar aqueles corações, mas aqueles homens estavam cabisbaixos e tristes. Eles não acreditavam que Jesus havia realmente ressuscitado. Nos seus corações, quando eles caminhavam com Jesus, quando eles ouviam as mensagens de Jesus, eles viam todos
pormenores que Jesus fazia para com todas aquelas pessoas, eles achavam que Jesus viria para também, como assim outras pessoas, edificar e reinar sobre Israel. Mas Jesus disse àqueles homens: olha, está chegando o tempo em que o Filho do Homem vai sofrer, vai ser martirizado e vai morrer, mas ressuscitará ao terceiro dia. Os seus corações, daqueles dois homens, era como os nossos corações hoje. Por qualquer problema, por qualquer dificuldade, nós achamos que Jesus nos abandonou. E aí nós começamos, irmãos, a caminhar para Emaús. A nossa caminhada para Emaús é como se fosse a caminhada daqueles homens, uma caminhada de derrota, uma caminhada de volta, uma caminhada triste, onde nada mais vai acontecer para alegrar as nossas vidas e o nosso coração. Cleófas era aquele homem que ali estava e que ele caminhava junto com outro discípulo que, por informação de Eusébio, o grande historiador da igreja dos tempos iniciais, afirma que aquele outro discípulo atendia pelo nome de Simeão e era filho de Cleopas, e mais tarde ele foi eleito, esse Simeão foi eleito superintendente da igreja em Jerusalém, em substituição a Tiago, irmão carnal de Jesus, que fora martirizado, que fora morto. E aí vem este homem Cleopas, que é uma forma abreviada de Cleópatro, e possivelmente tem a mesma derivação de Cleopas, e tem o parentesco com Jesus. Esse homem, ele vinha a ser tio de Jesus. E este homem caminhava com o seu filho, indo para a sua cidade, desalentado. Mas em dado momento daquela caminhada, Jesus aparece no meio deles e começa a caminhar junto com eles. Assim também como Jesus aparece a cada dia nas nossas vidas, e Ele está presente nas nossas vidas, Ele está presente nos nossos corações, e Ele tem caminhado conosco, e nós não temos reconhecido a presença de Jesus nas nossas vidas, nós não temos reconhecido a voz de Jesus, nós não reconhecemos as atitudes de Jesus, e nós olhamos e não enxergamos a Jesus. E ontem ainda, quando o Zé estava lá em casa, a gente comentava sobre esse texto, e ele dizia: como seria a intimidade dessas pessoas com Jesus? Como seria a intimidade de uma pessoa com Jesus por alguém que vivia junto com eles, e como era o relacionamento dessas pessoas? Muitas das vezes nós, irmãos, dissemos que Jesus é nosso íntimo, é nosso amigo, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e nós não o conhecemos. Somos íntimos de Jesus, mas nós ouvimos a sua voz e não fazemos nada daquilo que Jesus realmente diz para que possamos fazer. Quando nós estamos em tormentas, quando nós estamos em aflição, Jesus está com a sua mão estendida e nós recolhemos a nossa mão e não deixamos que Jesus nos ajude. Estamos na nossa caminhada para Emaús, retrocedendo de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Jesus não vai fazer mais nada por mim, Jesus se esqueceu de mim. E muitas das vezes, irmãos, quando nos abate uma enfermidade, aí é pior. Nós achamos que acabou, que nada mais vai acontecer, que a nossa vida vai fenecer, que nada mais vai acontecer. E Jesus está com a sua mão pronta, estendida para nos ajudar, para nos dar o livramento. Mas nós recolhemos a nossa voz, as nossas mãos, olhamos para o lado aonde não está Jesus e queremos e desejamos respostas. O nosso coração, queridos, precisa arder por Jesus.
Assim como foi o coração desses homens que, como o texto nos diz, lá de Lucas capítulo 24, dos versos 13 a 16, quando diz: eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava em Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E sucedeu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Sabe aqueles momentos da vida em que a desilusão, como nós falamos, ela é muito grande, o abatimento, ele é terrível, uma tristeza, e nós andamos sem rumo e sem direção. É assim que esses homens andavam, e é assim que hoje nós caminhamos, porque era exatamente desta maneira que esses 2 discípulos estavam caminhando. Eles andavam com Jesus, ouviram suas pregações, viram em seus milagres e criam em tudo, de todo o seu coração, em Jesus. Mas eles olharam para aquela cruz e tiveram a certeza: eles mataram Jesus, e agora? O que será da minha vida? O que será de cada um de nós? É assim também que cada um de nós vivemos, é assim que cada um de nós pensamos. Jesus morreu, Jesus não me ouve mais. Existem pessoas que ainda continuam olhando para um Cristo crucificado, não olham para uma cruz vazia, não realmente reverenciam um Cristo, não deixam que Jesus realmente seja o seu Senhor, porque Ele ainda está morto para algumas pessoas. Nós somos vistos como que loucos, irmãos. Nós somos vistos como que loucos, porque nós cremos naquilo que não vemos. Diz lá o escritor dos Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E é dessa forma que nós caminhamos como que loucos, para recebermos uma coroa incorruptível, para que nós possamos no último dia de nossas vidas, ou melhor, após esse último dia, quando deixamos essa vida, o abrir da cidade celestial, das portas da cidade celestial, será executado para que nós possamos penetrar, para que nós possamos entrar no seio da vida eterna com Cristo Jesus. Mas é necessário que a nossa vida se torne aqui um alento, não só para nós, mas sim para todos aqueles que estão ao nosso redor. Assim como falei no início, quando a igreja cantava: como irão ouvir se nós pregarmos da forma que nós cantamos? Como irão ouvir se nós verdadeiramente não falarmos daquilo que sentimos, daquilo que vivemos com o Senhor Jesus Cristo? Imaginem, irmãos, a nossa vida. Imagine como será se você chega e diz: olha, aceita Jesus, olha o que Jesus tem feito na minha vida, olha, eu estou cheio de problemas, cheio de dificuldade, eu não sei o que eu vou fazer, existe a desesperança, eu não tenho mais esperança em nada. A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: para que eu quero esse Cristo? Se não existe mais esperança na sua vida, você só vive reclamando, você só reclama de todas as coisas, você não consegue em momento nenhum passar a verdade daquilo que você fala, porque você não vive. Eu não vivo, eu não consigo falar, eu não consigo viver. Como que eu vou expressar a outras pessoas que Jesus está vivo e Ele faz a diferença na minha vida, se eu só reclamar, só colocando problemas e dificuldades? Nós conhecemos uma mulher aqui, membro desta igreja. Eu, quando conheci ela, ela já devia ter na sua faixa de 60 anos, por aí ou mais, quando eu a conheci, e eu dizia assim: como está, irmã Canuta, a senhora está bem? Aí ela dizia assim: não está nada bem, a vida está assim, está assado. Mas ela era uma serva do Senhor, que falava sobre as suas enfermidades, mas ela falava sobre a sua confiança. E aquela mulher, ela veio, morreu com 99 anos, mas serva do Senhor, uma mulher que pôde vislumbrar, que pôde realmente olhar e ver Jesus. Como, irmãos, cada um de nós, existe aqui um jovem chamado Valdir, que está ali no seu auge dos seus quase 80, ou já passou? 90, garoto novo, e está ali vibrando, e o Valdir faz exercício, né?
E ele disse um dia para mim assim: eu faço exercício, faço essas coisas, que é para morrer tarde. É dessa forma, irmãos, que nós temos que viver, com alegria de viver, porque Cristo está no nosso coração, na nossa vida. 3 dias depois da morte de Jesus, eles estavam lá em Jerusalém. Eles ouviram a grande notícia. Foram dias difíceis, eles choraram. Eles não podiam acreditar no que estava acontecendo. E a solução que eles encontraram, talvez para tentar amenizar a sua dor, era voltar para Emaús. E isso que acontece com cada um de nós. Nós voltamos ao nosso estado inicial, um estado em que nos corrói, que nos desgraça, que nos deixa realmente num estado muito difícil, até de se levantar. Nós parecemos com aqueles 2 discípulos, por causa da sua desesperança, por causa dos seus problemas, por causa das suas dificuldades. Depois de uma grande tristeza, onde as lutas tiram as nossas forças e a vontade que temos é de voltar para trás, desistir de tudo, entregar os pontos e voltar para aquela estrada triste e sólida da vida e sumir no horizonte. Aí vem a depressão. Nós não podemos sair e andar, mas aí nós entramos na estrada sólida da vida, que é a depressão. Entramos para dentro de um quarto escuro, e muitas das vezes nem entramos para dentro de quarto nenhum, e ela bate cada um de nós, porque muitas das vezes a desesperança, a tristeza que está no nosso coração, ela é maior, e nada mais é florido, nada mais é iluminado, não existe mais cor na nossa vida, porque só existe desesperança. Aonde está a nossa esperança? A mensagem, irmãos, de Deus hoje é: Jesus Cristo não esqueceu de você e não te abandona nem por um minuto sequer. É isso que nós temos que colocar na nossa mente e no nosso coração. Ele não se esquece de nós e Ele não nos abandona. Creia nisso, como o ar que você respira, como a água que você bebe e como a comida que você come. Creia firmemente que Ele não se esqueceu de você e Ele não te abandona. Essa é a mensagem de fé. Essa é uma mensagem que ela deve estar pautada nos nossos corações, para que nós, como cristãos, possamos sair às ruas e realmente olhar para alguém e dizer: Jesus te ama, assim como Ele fez na minha vida, Ele fará também na sua vida. E nós precisamos, irmãos, olhar sempre para frente, pois Emaús para nós hoje significa dar um passo para trás, um retrocesso, um recuo, significa esquecer das promessas de tudo aquilo que Deus tem falado para cada um de nós. Não adianta lermos a Bíblia, não adianta lermos todas as coisas que aconteceram desde o Gênesis até o Apocalipse, que a desesperança vai estar em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos dando vazão, nós estamos dando condição do diabo trabalhar na nossa vida. E aí os irmãos vão dizer assim: pastor Celso está equivocado na sua palavra, porque o diabo não me toca. Irmãos, quando nós damos brecha para todas as coisas, o diabo está onde? A palavra nos diz que o diabo está onde? Ao nosso redor e de redor, esperando a quem possa tragar. E aí quando falamos alguma coisa, quando fazemos alguma coisa que não está dentro do padrão de Deus, ele vai e faz assim, ó, bota o pé na frente e a gente cai numa palavra, numa atitude, numa decisão que tomamos. A nossa decisão tem que ser com o Senhor e para o Senhor. A nossa caminhada deve ser diretamente para a cruz de Cristo, para que possamos, irmãos, deixar todas as coisas que embaraçam os nossos pés, que tapam os nossos vidros, que nos cegam, que saiam de diante de nós, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. Só Ele tem o poder para nos transformar. É Ele que nos deu a vida e é Ele que vai tirar no momento certo a sua vida. Eclesiastes no capítulo 3 é o capítulo que narra que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós não podemos, irmãos, adiantar nada ou atrasar alguma coisa.
mas se nós atrasamos ou adiantamos alguma coisa, estamos cometendo pecado, porque o tempo cronológico de Deus para as nossas vidas é Ele que dá, não somos nós que pautamos ou nós que decidimos como vai ser, quanto tempo de vida nós vamos ter. A nossa vida, ela está nas mãos de Deus. E este momento é uma oportunidade de Deus para a nossa vida, para nos colocar novamente de pé, para que nós possamos avançar, para que nós possamos vencer as dificuldades. Para aqueles 2 homens já haviam passado 3 dias, e estes dias que eles resolveram voltar para Emaús, este dia era domingo, e como disse no início, parecia como que hoje, quando nós amanhecemos 6 horas da manhã, olhamos e dissemos, esse dia está com cara de triste, esse dia não nos pertence, porque o nosso dia é o nosso dia de alegria, é o nosso dia de louvor, de agradecimento ao Senhor. Mas naquele domingo para eles foi um domingo de tristeza, de amargura. Mas nesse dia, 3 mulheres foram bem cedo lá até o sepulcro. Uma entrou e aquele sepulcro ele estava vazio. E elas saíram correndo para anunciar a mensagem: Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Era uma mensagem tremenda que estava sendo espalhada por todo aquele lugarejo, para que as pessoas, os seguidores de Jesus pudessem ouvir, pudessem acreditar, e eles não foram ao sepulcro de Jesus verificar se essa mensagem era verdadeira. Afinal de contas, como disse o próprio Jesus, disse o quê? Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Mateus 16, no verso 21. Mas eles preferiram voltar para Emaús. Por que, irmãos, que eles decidiram? Por que eles preferiram voltar para Emaús? O sonho morreu, o sonho acabou, e eles preferiram ir pela estrada do desapontamento. Muitas das vezes é isso que acontece conosco. Eu me desapontei com o irmão fulano de tal, não vou mais à igreja. Aí deixa de vir a esta igreja, e deixa de ir a outra, deixa de ir a outra. A brasa fora do braseiro se torna o quê? Apagada, se torna um carvão. Só vai sujar, mais nada. Não vai ter outra utilidade. Os antigos diziam que servia para clarear os dentes. Mas era para essas coisas que o carvão vai servir. Nós somos, irmãos, brasa de um braseiro vivo. E a brasa principal desse braseiro, ou melhor, o fogo, é Jesus, que realmente está a cada dia tentando nos acender, nos dar a condição de realmente nós caminharmos e vivermos como Ele quer, como Ele nos aponta. Imaginem, irmãos, Jesus comissionou 12 apóstolos, 12 discípulos, para que pudessem aprender dele, para que pudessem caminhar com ele, para que pudessem viver com ele. As doutrinas que hoje nós vivemos, irmãos, são as doutrinas de Cristo. Ele diz, ensinando-vos todas as coisas, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Mas aqueles discípulos, alguns deles, não entenderam a mensagem. Muitos deles não entenderam o que Jesus realmente falava para eles. Lembram de Pedro? Pedro era um homem, assim dizem, né? Muito parecido comigo, intempestivo. Quer logo resolver as coisas, quer falar, quer resolver. Mas chegou um momento na vida de Pedro, 2 momentos grandes na vida de Pedro, que ele passou a entender algumas coisas. O primeiro foi quando ele disse, não, se eu estiver ao seu lado, Jesus, nada vai lhe acontecer, porque eu vou tomar a dianteira, ninguém vai fazer nada com o Senhor. Jesus olha calmamente para ele e diz o quê? Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Nada disso, Senhor, jamais eu farei isso. Jesus foi preso,
foi levado pela Via Crucis até chegar lá naquele local, e ali começaram a perguntar: ué, não é você que andava com Jesus? Eu? Não. Outra mulher disse: ué, não é o senhor que estava sempre com ele? Não. Segunda. E daqui a pouco a terceira. E quando essa terceira vez acontece, irmãos, os olhares se entrelaçam. Jesus de lá, bem longe de Pedro, mas Pedro consegue ver a penetração do olhar de Jesus e ouvir no seu íntimo: eu disse para você que você não era tão forte como você imaginava, que você, antes que o galo cantasse, você ia me negar 3 vezes. E aí ele, desesperançoso, começa a chorar amargamente, porque ele não foi forte o suficiente para resistir. Antes disso, Jesus já tinha dito para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como trigo. Cirandar como trigo, irmãos, é colocar dentro de uma peneira bem grande, sacudir para um lado e para o outro e jogar para cima, soprar, volta, mexe de novo para um lado e para o outro, joga para cima e sopra. Pedro iria aguentar isso? Pedro iria resistir a esse momento? Quantos de nós iríamos resistir a essa investida do diabo nas nossas vidas dessa forma? Caminhando um pouco mais, Pedro, quando Jesus começa a interrogar acerca de quem estavam dizendo que Jesus era, alguns discípulos dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és o profeta, e aí Pedro chega e diz: tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus diz para ele: Pedro, hoje tu foste boca de Deus, tu falaste, tu és abençoado. Mas aí Jesus já entra em outro assunto e diz assim: olha, esse texto que nós falamos aqui, muita coisa vai acontecer na minha vida, eu vou morrer, eu vou ser martirizado, tudo vai acontecer. E Pedro diz: não, Senhor, nada disso vai te acontecer. No mesmo instante em que Pedro é colocado como boca de Deus, Jesus diz o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Era o momento em que Pedro, com a sua palavra, queria desestabilizar Jesus. Mas Jesus, já preparado, Filho de Deus, Deus, não se deixou ser levado. Um pouco mais adiante, quando todos estavam ainda amargurados pela morte de Cristo, estavam todos lá, Pedro já havia desistido da vida e disse: acabou tudo para mim, não quero mais saber de nada, vamos pescar. E aí vão lá para o mar de Tiberíades. E quando todos estão ali pescando, eis que surge Jesus. Chega Jesus naquele momento, começa a aquecer um peixe e começa a falar com os seus discípulos. Eles reconhecem Jesus, e Pedro já ali começa a receber palavras de Jesus e vem diretamente para ele 3 perguntas. Pedro, amas-me? E ele diz: amo, Senhor. Pedro, tu me ama mais do que este? E Pedro, já indignado, disse: poxa, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Alguns escritores, alguns historiadores dizem que nessa terceira pergunta de Jesus para Pedro, a sua resposta foi com palavrões, foi com algumas coisas assim indecentes que ele começou a falar e que indignaram muito Jesus. E Jesus disse para ele: Pedro, quando te converteres, quando você se converter, você não vai ter lugar para ir, porque vão pegar pela tua mão e te levar para um lado e para o outro, e você não vai ter como sair. Isso dizia, irmãos, Jesus para Pedro, de que ele seria transformado, ele seria mudado em toda a sua maneira de viver. Em dado momento vem o dia dos Pentecostes, e quem é que prega acerca desse Cristo, testemunhando, falando de salvação ali no Areópago? É ele, Pedro. Aquele homem que estava lá desestabilizado, mas quando ele verdadeiramente se converteu, a sua vida mudou. Pedro deixou a estrada do desalento, Pedro deixou a estrada de volta e prosseguiu para o alvo, que é Cristo. E é isso que nós devemos fazer a cada dia
na caminhada mais longa da nossa vida, assim como foi a caminhada dos 2 apóstolos, ali os discípulos de Emaús. Nós não podemos, irmãos, perder a fé. A mensagem que aquelas mulheres colocaram quando chegaram àquele túmulo era uma mensagem verdadeira. Jesus ressuscitou. Irmãos, quanto mais leio a palavra de Deus, mais vejo o grande amor que Deus tem para com cada um de nós. Nós ficamos admirados pelo amor que Ele tem, porque Jesus acabou de vencer a morte, derrotou o diabo, pagou o preço pelos nossos pecados, estava com um corpo ressuscitado, cheio de glória. Ele poderia fazer tantas coisas. E sabe o que Ele resolveu fazer logo depois da ressurreição? Ir ao encontro dos seus discípulos. Ele os amava, ele precisava estar junto daqueles homens. Primeiro, ele encontrou esses 2 que iam ao caminho de Emaús. Depois, eles saíram, depois de caminharem 12 quilômetros, conversando com Jesus, caminhando com ele, chegaram à sua casa, persuadiram Jesus a entrar, sentaram com ele, e quando eles identificaram Jesus, naquele momento que ele partia o pão e o servia, Jesus desaparece e aqueles homens voltam, correndo mais do que o João Marcelino para Jerusalém, 12 quilômetros de volta. Eles voltaram rapidinho, para dizer àqueles outros discípulos que Jesus havia ressuscitado. E quando ele chega lá, quem ele encontra? Jesus estava com eles. É um amor que vai além da compreensão humana. Vemos, irmãos, que a Bíblia fala que os olhos desses homens estavam como que fechados, no verso 16 do capítulo 24 de Lucas. Não fala o motivo, mas acreditamos que tenha sido por permissão de Deus que isso acontecesse, para que houvesse um tratamento, um carinho especial da parte de Deus para aqueles 2 discípulos. Havia algo no coração deles que só Deus poderia tratar. E existe algo, irmãos, no nosso coração que só Deus pode tratar. Só Deus pode realmente nos dar a cura. Somente Deus pode tirar a pedra que está sobre os nossos ombros. Certa vez um homem pediu ao Senhor que ele queria ser mais do que ele era, e aí o seu Senhor disse: vai lá e empurra aquela pedra para mim dia e noite. E aquele homem pegou e começou com as suas mãos tentar empurrar uma pedra do tamanho deste templo. Todos os dias ele se colocava numa posição com as suas mãos empurrando aquela pedra, e ele mudava de mão, e ele empurrava todos os dias aquela pedra. Chegava à noite, ele ia para sua casa descansar, e isso foi por longos anos, e aquele homem fortaleceu as suas mãos calejaram, os seus braços ficaram fortes, as suas pernas ficaram robustas, ele ficou fortalecido. E aí depois de muito tempo ele vira para o seu Senhor e diz: eu estou há tantos anos empurrando aquela pedra, e eu nunca consegui tirar ela do lugar. Por que o Senhor me fez tentar tirar aquela pedra do lugar? Os irmãos ouviram o que eu falei antes? Ele precisava ser fortalecido. O seu Senhor não disse para ele que ele ia tirar aquela pedra do lugar. Ele disse: vai lá, empurra aquela pedra, que você vai ser fortalecido. Aquele homem começou a olhar verdadeiramente as suas mãos e viu que existiam calos nela, existia uma grande força nas suas mãos, os seus braços eram bem grossos, a partir dali ele forte, as suas pernas realmente fortalecidas, e aquele homem pôde entender que o exercício que ele fez durante aqueles anos foi para o fortalecimento do seu corpo. Qual é o exercício, irmãos, que nós temos feito para fortalecer a nossa alma?
Qual é o exercício que nós temos feito para fortalecer o nosso espírito? Para que nós não venhamos a ser engodados, não sejamos derrotados? Nós temos que fazer o exercício da intimidade com Deus, de orar mais, de buscar mais, de fazer mais, de estar à disposição de Deus para o que Ele realmente quer para a nossa vida. O plano de Deus é maior para cada um de nós. O plano de Deus é o melhor para as nossas vidas. Por mais que nós não entendemos hoje, amanhã com certeza você verá e vai glorificar o nome de Jesus, porque Ele fez a obra na sua vida. Amém? É isso que nós precisamos, irmãos. Um erro que muitas vezes nós cometemos é separar da palavra de Deus aqueles versículos que nós gostamos e que muitas vezes inconsciente ou conscientemente dizemos: esse texto é para mim, pois falam de bênçãos, de curas e de bens materiais. Outros textos que nós não gostamos muito, que falam de repreensão, de pecado, de conversão, de mudar de vida, de seguir pelo caminho estreito, dizemos: esse não é para mim. Esse texto não condiz com a minha vida. E o que vai ser a sua vida no reino dos deuses? Como você vai estar vivendo? Por isso Jesus disse àqueles discípulos, lá em Lucas no capítulo 24, ainda no verso 25: honestos e tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Todos os profetas falaram sobre Jesus, falaram da sua vida, do seu caminhar e da sua morte e da sua ressurreição. E eles não creram, viveram com o Senhor e não conseguiram entender a mensagem que Jesus estava passando. E Jesus, durante todo aquele caminho com aqueles 2 discípulos de Emaús, Ele ministrou a palavra de Deus para eles, e o coração daqueles homens começou a queimar, e mesmo sem reconhecer Jesus, eles recebem a palavra, e aqueles 12 quilômetros passaram rápido, pois foi uma viagem prazerosa, do início até o final. Alguns comentaristas dizem que aqueles homens não conheceram a Jesus porque ele estava com o rosto transfigurado pelo seu sofrimento. Alguns comentaristas dizem que a sua voz não era a mesma. Mas com certeza, irmãos, era porque existia no coração daqueles homens o temor por tudo aquilo que havia acontecido, medo dos homens. Se eles confiassem em Jesus, eles já iriam reconhecê-lo no início da viagem. Eles chegam à sua casa e Jesus já ia passar, dizendo para eles que iam passar mais adiante, mas é feito um convite, e eles o constrangem dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. Jesus entrou naquela casa, foi posta a mesa, mas me parece que a tristeza, irmãos, que aqueles homens viviam, era muito grande e eles não conseguiam comer. Jesus, ainda sem ser reconhecido por aqueles discípulos, toma a iniciativa. Ele toma o pão e abençoou, e neste momento, algo lindo acontece. Eles reconhecem Jesus, veem que aquele é o seu Senhor, e aí Jesus desaparece. Não sei se eles viram os sinais da crucificação nas mãos de Cristo, ou a oração de Jesus lembrou-os os dias tremendos que eles viveram com Ele, mas os olhos deles foram abertos e Jesus desapareceu. Aqueles homens não viram mais Jesus. A alegria foi tão grande que imediatamente eles voltaram para Jerusalém, pegaram o primeiro frescão que apareceu, entrou e foram para Jerusalém contar realmente o que havia acontecido. Foram até os outros discípulos e começaram a relatar tudo que acontecera por aquele caminho da aldeia deles.
a alegria tomou conta de toda aquela casa onde estavam os seus discípulos, e foram dito a eles que Jesus também tinha aparecido a Pedro. Todos estavam admirados, falando muitas coisas, quando nós víamos, ou melhor, eu não estava lá, mas creio que estava estampada alegria na face de cada um daqueles homens, pois alguns acreditavam, outros estavam céticos, como existem muitos crentes que vêm à igreja, ouvem a palavra, leem a Bíblia, mas eles são igual Tomé, só vendo para crer. Não acredito, só acredito vendo. Nós só iremos acreditar, irmãos. Será? Só quando acontecer conosco? Ou será que quando nós vermos acontecer com os outros, porque por causa da sequidão do nosso coração, nós não teremos a graça de recebermos as bênçãos de Cristo em nossas vidas? No meio de toda aquela euforia, Jesus apareceu para aqueles homens, e eles puderam verdadeiramente olhar para Jesus, e Jesus falando dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, e ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para conhecerem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas vós sois testemunhas. Nós somos testemunhas de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele já fez tudo isso em nossas vidas. Quantos aqui já receberam um milagre de Jesus na sua vida? Levanta a mão. Muitos, quase que todos, receberam um milagre de Deus, de Cristo, nas suas vidas. E por que, irmãos, recuamos muitas das vezes? Por que não avançamos? Por que não fazemos a obra do Senhor? Tem outro aí para fazer. Não vou no culto jovem sexta-feira não, porque tem bastante jovem lá. Alguns irmãos vão aparecer, aqueles irmãos que sempre andam lá com os jovens vão estar lá. Não precisa de eu estar lá não. No sábado, Conjunto Filho de Israel? Não vou lá não. E domingo, culto infantil, aquela criançada igualzinho, pintinho, vai ser horrível no culto, eu não vou lá. Irmãos, é isso aí. É por causa disso. Nós precisamos retribuir aquilo que Jesus Cristo tem feito na nossa vida. Quantos estavam aqui domingo passado à noite? Levanta a mão. Os irmãos puderam perceber a magnitude do poder de Deus? Creio que alguns irmãos ficaram até meio escandalizados quando o Deujô foi montado aqui, o tatame foi montado aqui para que pudessem acontecer algumas demonstrações do que é feito com os meninos aqui, segunda, quarta e sexta. Mas, irmãos,
muitas vidas ali estão sendo transformadas. E os irmãos viram que muitos deles se converteram. E ainda muitos não se mexeram durante esta semana. Continuam estáticos, indiferentes a este trabalho. Continuam voltando para Emaús nos seus pensamentos. Continuam voltando para Emaús nos seus sentimentos. Quando os irmãos derem de cara, desculpe a expressão, com Jesus, talvez os irmãos vão entender algumas coisas. Talvez os irmãos vão entender que existe esperança, que existe muitas coisas na vida daqueles jovens que eles precisam e que nós podemos realmente fazer a diferença na vida deles. Deus nos ama da mesma forma que você ama o seu irmão. Deus, Ele nos ama da mesma forma que nós tratamos o nosso irmão. Não para a segunda parte. Porque muitas das vezes existem pessoas aqui que não sentam nem perto de um irmão, porque disse, eu não falo com ele, não suporto, não quero nem chegar perto. E aí, irmãos? E aí, irmãos? Vamos continuar voltando para Emaús, desesperançados, tristes, com o nosso coração todo arrebentado, sem alegria, cheio de tristeza? Às vezes nos identificamos com estes discípulos, irmãos, mas não deixe que a sua dor impeça de enxergar a verdade. Não tenha compreensão apenas humana dos fatos. Veja com os olhos da fé o que Jesus pode fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deixe Deus agir da maneira dele. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Deixe o Espírito Santo de Deus direcionar os seus passos. Se na compreensão humana Deus parece estar distante, pelos olhos da fé, creia, Ele está bem pertinho de você e não te abandona. Enxergue além da sua visão natural, além das suas expectativas, além das suas forças, além das suas limitações, além do aqui e agora, além das lutas, além do que o homem tenha dito. Enxergue com os olhos da fé. Creia, você consegue. Nunca se esqueça, Jesus Cristo te ama e Ele está bem perto de você. Não faça uma longa caminhada de volta. Jesus está bem próximo e Ele quer mudar a sua vida, mudar o seu coração, mudar tudo que está acontecendo com você. Ele quer te dar alívio, Ele quer te dar amor, Ele quer que você tenha grande esperança. Portanto, não seja como os discípulos de Emaús, indiferente à pessoa de Jesus. Reconheça o senhorio dele na sua vida, renda-se a ele e diga: Senhor Jesus, estou aqui para fazer a tua vontade, para cumprir o teu ide nesse mundo cruel. Eu sou teu discípulo, eu quero fazer a tua vontade. Faça essa oração no teu coração. Eu não vou pedir para ninguém se levantar, nem para vir aqui à frente, mas você sabe o que tem impedido o teu trabalho na igreja, o que tem impedido de você se colocar à disposição para fazer a obra do Senhor. Mas espero profundamente do meu coração que a caminhada da sua vida seja encurtada pela presença de Jesus, que você reconheça, tendo intimidade com o Senhor, reconhecendo que Ele está vivo e que só Ele pode fazer a diferença, só Ele pode mudar a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu gostaria de cantar com os irmãos um corinho que é muito antigo,
Talvez os novos, acho que todo mundo conhece, porque existe até uma brincadeira que é feita aí com esse corinho. Só o poder de Deus pode mudar meu ser, a teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao nova criatura? Eu sou nova, sou. A brincadeira é que diz que uma mulher, né, crente, né, mas rixosa, lavando roupa, diz ela: só o poder de Deus pode mudar teu ser, a prova que eu te dou. Ela não cantava isso, porque não mudou o coração dela, não mudou a vida dela. Então ninguém podia olhar para ela, porque não mudou, Jesus não mudou a vida dela. Mas se Jesus pode mudar a tua vida, mesmo em todos os sentidos, cante, vamos cantar e vamos colocar isso em prática na nossa vida. Vamos lá? O poder de Deus, está baixo, não está? Pode mudar teu ser. Vamos lá, manda aqui. O poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz, Senhor, nova criatura eu sou, nova sou. Agora que aprendemos, nós vamos cantar um pouquinho mais acelerado, né? Só o poder de Deus. Tira aí, vamos lá. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura eu sou, nova sou. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia, um restante de dia na sua presença, e com oração silenciosa estamos dispensados.